Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast e hoje já chegamos ao episódio, olha, 129, hein? Olha só que bacana. Agradecer a todo mundo que né, sempre está acompanhando, né, nossos vídeos, nossos cortes, principalmente, né? Muito obrigado. E hoje também nós estamos com mais uma convidada muito especial da nossa comunidade brasileira aqui do Japão, né? Aqui no Japão. Logo, logo pedir para ela se apresentar. Mas antes, como sempre, agradecer primeiramente nossos patrocinadores, nossos apoiadores, tá bom? Agradecer primeiramente ao nosso ao Açaí Motion, no caso, né? Aqui, ó. Acredito que todo mundo já conhece aqui no Japão, né? Açaí Motion, ou já ouviu falar pelo menos, né? Mas se porventura alguém ainda não conhece o Açaí Motion é um energético brasileiro que ele é envasado aqui no Japão, tá? E o Açaí Motion ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra, tá? Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características principais seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso o extrato de açaí seria rico em vitaminas do complexo B, o extrato de guaraná seria corante, ou perdão, seria a fonte natural de cafeína, e extrato de cenoura negra que seria corante natural, tá? E baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o açaí motion, que é muito bom, tá bom? Então, muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana, né, que é o responsável do Açaí Motion aqui na Ásia, né? Muito obrigado. E agora também agradecer ao nosso apoio de mídia, né, que seria a Portal Guma, né? O Portal Guma está sempre compartilhando nossos cortes, né, e também nossos vídeos, né, do vídeo completo da nosso bate-papo. Então, você pode acompanhar nosso trabalho também ali pela página do portalguma.com, tá? Tem o site deles e também tem o Instagram, onde ele está compartilhando nossos cortes também. Então, segue eles no Instagram também e é só conferir lá, tá bom? Muito obrigado ao Portal Guma, obrigado ao Cláudio Sugimoto, né, que é o responsável do Portal Guma. E também agradecer também ao nosso outro patrocinador, que seria a BRJP Seguros, tá? A BRJP Seguros, ela oferece seguro de carro, seguro de moto, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda, seguro viagem. Não é só seguro, tá? A BRJP Seguros é proteção com propósito. Tá na BRJP, tá seguro. Então, muito obrigado a BRJP Seguros, obrigado a Ayumi-san, né, que é responsável do escritório lá de Fukuiken. Muito obrigado. E é isso, agradecer a todo mundo já. E agora agradecer novamente aqui a nossa convidada de hoje, né? E pedir para ela se apresentar para nós, por favor, né? Ok, prazer. Eu sou a Carol Makishi. Eu sou empresária aqui no Japão, né? Sou fundadora da Bridge Cultural Center aqui em Aitken. Temos uma escola, né, onde ajudamos alunos estrangeiros, latinos. Damos também, né? Somos uma escola de idiomas também, de inglês, japonês. Então, assim, hoje a nossa missão é ser ponte, né? É dessa cultura brasileira, japonesa, entre línguas. Então, esse é o nosso trabalho hoje, e essa é a minha missão, meu propósito de vida. Bacana, tá ótimo. Então o resto a gente vai descobrir aos poucos aqui no nosso bate-papo Uhum. de hoje, tá bom? Vamos lá então passear então, Carol. Bora! E inclusive hoje a gente estava comentando que tá um pouco quente hoje, né? Hoje tá, viu? É uma esquentada. Deu. Carol, mas começando, que não costumo falar brincando, mas é começar do começo, né? A sua história de vida, né? Começou Sim. aonde? Começou no Brasil mesmo? Eu nasci no Você nasceu Brasil. No Brasil? Nasci no Brasil, em Santos, né? Porém, com um aninho de idade eu já vim pra cá, pro Japão. Ah, bem novinha Vim, mesmo, né? vim pra Bem. cá bem pequena, um ano e meio, né? Uhum, Então, assim foi. Então, praticamente eu cresci aqui, né? Minha vida toda uhum, aqui. sim, Nunca morei no Brasil, só a passeio mesmo. certo. É. E assim, aqui no Japão, a Uhum, gente já chegou, meus pais chegaram, assim como todos os decassegues, né? A maioria, por empreiteira, tal. Então eles não tiveram muita escolha. A gente já foi para Hiroshima, né? E depois de Hiroshima, aí pronto. Aí a gente foi para alguns estados, Nagano, e aí por fim Aichiken, né? Então uhum, a minha infância foi um pouco conturbada, enfim. Mas a gente vai superando isso e a gente torna essa dor em uma forma de se tornar.
cura e apoio para outras pessoas, né, que passam por isso Hum, também. Então, acredito que hoje eu já estou com 35 anos, mas nessa jornada aqui no Japão eu aprendi muito, né, a importância da cultura do Japão, mas também esse lado, apesar de nunca ter morado no Brasil, a cultura brasileira dentro de mim também é muito forte, né? tá. Porque dentro de casa meus pais sempre, é, assim, valorizaram bastante não perder essa raiz também, né? Uhum. Do Brasil, essa questão da pátria também. Então, acredito que hoje, se eu sei falar o português, se eu sei ler e escrever, nunca aprendi, né? Fui autodidata, mas é porque meus pais sempre me apoiaram muito para isso, não perder nenhum lado da cultura, né? Sim, bacana. É. E você falando em Hiroshima, agora que eu lembrei, até esqueci de falar no começo do Ah, vídeo, que quem fez a nossa conexão, né? Que foi a Rayane Kikuchi. Rayane, a Agradecer a Rayane, né? Rai. Inclusive, Sim. você falou de Hiroshima, eu já lembrei, falei, Porque nossa, na verdade a gente se conhece desde Hiroshima, né? Os meus entendi. pais conhecem os pais dela desde Hiroshima. Então, assim, ó, é uma conexão longa aí. E você aí, no caso, sempre morou, assim, sempre que eu digo na infância, né? No começo do Japão, Uhum. você sempre morou ali em Hiroshima, então, no caso. Não só os meus primeiros 6 anos. Ah, só os primeiros seis Sim, aí anos. depois a Ah, gente tá. já. Meus pais tiveram que mudar pra Nagano e tal. Meus pais são pastores, né? Uhum. Então eles mudavam bastante de cidade. Mas assim, depois dos meus, vou dizer, 9 anos de idade, mais ou menos, Sim. aí direto em Haiti. Ah, tá. Direto em Entendi. Haiti. Então, minha infância, posso dizer que a minha vida, a maior parte foi aqui em Haiti. Aí aqui, aí no caso, você terminou os ensinos da escola japonesa aqui em Haiti, no caso. Até o colegial, Até o até o ensino colegial. médio. Aí a Tá. faculdade eu fiz fora do país, né? Ah, e você fez faculdade de quê? E onde, no caso? Eu fiz nos Estados Unidos, né? Morei 4 anos lá, fiz faculdade lá. A minha faculdade, eu sou formada em teologia, né? Tenho um bacharel em teologia e música. Então, Música? Nossa, que legal. gosto muito, gosto muito. A música tem sido uma terapia na minha jornada de vida. Só confirmando, mas você fez faculdade de música, você falou? Perdão. É, o meu bacharel é em teologia, Ah, tá. né? Em Aham. teologia, porém, a ênfase em música. Então, quer dizer, é meio complicado, né? Mas eu estudei música também. Então, sou formada também nisso. Quando você estuda música, o que que você aprende? O Então, que que eles passam, no no caso, meu né? caso, assim, Uhum. no meu caso, como é atrelado à questão, assim, da igreja, essas coisas assim, da Bíblia, né? Uhum. A gente aprende toda a parte técnica, então, instrumentos, questão é, de notas, enfim, toda essa parte técnica da música, que é necessário, né? Certo. Mas a gente também aprende muito a questão, assim, de ligar ele, assim, com a questão, assim, de Deus, né? Então, assim, a gente traz a música para essa questão, assim, não só música por cantar, mas algo que pode, de fato, curar, né? O coração, mudar, transformar a vida de pessoas, não fazer qualquer tipo de letra, mas uma letra embasada, assim, em algo que, de fato, pode transformar a vida de alguém. Então, Entendo. Assim, a harmonia. Então a gente aprende muita parte técnica, que na verdade é a Uhum. parte mais grande, mas a gente também traz isso atrelado a essa questão da teologia que a gente fala, né? Então foi bem bacana, bem diferente, mas bem bacana, assim. Muito legal. Ah, sim. Não, mas isso que você falou de questão da letra, da música, tudo mais, é importante mesmo, né? Eu acho, né? Porque aquela história, né? A música, ela tem muito poder, né? Vamos falar assim, Muito, né? muito. Eu acho que a música, ela é. Lógico, tem os idiomas, né? Mas a música, ela Uhum. ultrapassa. Por exemplo, eu posso estar cantando aqui em português, mas Uhum. às vezes um japonês pode escutar e dependendo da letra que eu tô cantando, apesar dele não entender, mas o que ela carrega, ele vai sentir no Uhum. coração dele, na emoção Sim. dele, né? Então, quantas vezes eu escutei músicas, por exemplo, de um outro idioma que eu não entendia, mas Uhum. era como se eu sentisse, entendeu? Então, dá pra saber quando é uma música que carrega algo bom e quando não carrega algo bom. Sim. Então, para mim a letra é muito importante porque eu falo que a música ela é uma mensagem cantada, né? Então Uhum. eu Verdade, posso né? entregar, às vezes se eu parasse para conversar com alguém, talvez a pessoa não me escutaria.
Sim, Mas se for sim. cantado, a pessoa talvez pare ali pra me escutar, porque é uma música. E É, aquela mensagem pode entrar no coração dela, verdade, né? né? Uma coisa que eu costumo falar, eu vi uma frase uma vez, né, em algum lugar, e eu falei, nossa, é verdade, né? E a frase dizia assim, a música foi algo que o homem conseguiu criar que mais se aproxima de uma máquina do tempo. Por Faz quê? sentido. Porque quando você ouve uma certa música, talvez uma música que marcou a infância, você ouvindo aquela música, você consegue. Nossa. Parece que você volta no tempo mesmo, Parece que né? você lembra daquele momento, daquele dia, né? Daquele Tudo, né? tudo, É verdade. incrível, né? Incrível. Nossa, verdade, você falando disso, né? Ele te leva pra aquele lugar, verdade. Uhum. Muito bom. Acho que dei uma volta porque eu fiquei Ah, pedindo pra ir em casa. Mas daí depois, tempo que não falta aqui, né? verdade. Mas é. Mas e como é que foi essa experiência, você morar 4 anos nos Estados Unidos? Olha, foi bem desafiador no Uhum. começo, porque assim, hoje eu sou falativa assim, viu? Uhum. Mas assim, como eu cresci aqui no Japão, eu era uma pessoa muito reservada, muito quieta. Era difícil assim tirar de mim assim muitas, né, muitas conversas. Então eu Uhum. saí do país Japão seguro, onde você é muito prático tudo, né? Uhum. E eu ir para um outro país desconhecido, né? Eu já sabia falar o idioma, né? Eu já sabia falar o inglês, tudo. Mas uma coisa é você saber falar, outra coisa é você estar no país e você ter que de Uhum. fato, né? Então, para mim, os primeiros 6 meses foi bem desafiador para mim, em questão de cultura, em questão da língua também, em questão de alimentação. Ah, é alimentação? É, né? É. Assim, né? A gente aprende depois a comer coisas boas, mas assim, Tá. não é saudável de natureza, né? Sim. Então, mas assim, depois eu vi, falei, não, eu quero extrair tudo que eu posso de melhor daqui desse país. Né? Então, Uhum. assim, depois eu mergulhei mesmo na cultura americana, e foi muito legal, sabe? Porque acho que abriu muito a minha mente. Quando a gente sai de um lugar que a gente está acostumado a viver, do ambiente, família, pessoas que a gente está tão acostumado, a gente sai desse lugar confortável, você vai para um lugar que é o desconhecido. Todo mundo tem medo do desconhecido, né? Mas é só quando você se permite estar nesse lugar de desconforto, vamos dizer assim, você cresce, você amadurece, você aprende lições que você talvez jamais aprenderia se você se mantivesse naquele lugar de conforto, É verdade, né? né? Então, É. para mim, grandes lições que eu aprendi na minha vida começou ali, Uhum. né? Você ficou em qual estado ali nos Estados Unidos? Eu fiquei no estado de Oregon, Portland, na cidade de Portland. Então, Uhum. bem assim, rente ao Canadá, já lá em cima mesmo. Então, Tá. tem Washington, não é Washington DC, é Washington mesmo. Tem Washington, tem Seattle, que o pessoal conhece bastante, né? Seattle, que é onde começou o Starbucks, a primeira loja do Starbucks. Então, assim, fica meio que ali todo na mesma região. Então, Washington, Oregon, aí já é Canadá. Ah, tá. E, mas assim, a questão do inglês, né? Uhum. Como que foi o início do contato com o inglês aqui no Japão, no caso? Olha, como a gente tem tempo, eu vou falar, né? Uhum. Quando a gente mudou pra Nagano, Sim. a gente mudou assim pro meio da montanha mesmo, não tinha nada. Tanto que a escola dava uns 40 minutos, 50 minutos mais ou menos andando. Então a gente juntava o grupinho e a gente ia andando. Era montanhas, né? E aquela escola nunca tinha tido estrangeiro na história da escola. Então eu fui a primeira. Então a escola não estava preparada para ter estrangeiro, os alunos não eram acostumados com estrangeiro. Então Sei. foi ali que eu tive o meu bullying assim muito pesado assim, sabe? Uma criança de 7 anos, né? Por exemplo, colocarem comida debaixo da sua mesa, esconderem seu sapato você não conseguir ir embora, enfim, jogar seu sapato. Para uma criança de 7 anos é pesado. Hoje você Uhum. talvez olharia e falasse assim, ah, vamos superar, né? Mas para uma criança que não falava muito, era tímida, para mim era muito difícil. Não brincavam comigo, me excluíam. Então, Uhum. foi bem uma fase muito difícil, né? E, e os meus pais, eles tentaram conversar, tudo, apesar da dificuldade do idioma também para eles se comunicarem. Então, como não teve melhora, era uma coisa que não tinha muito o que fazer, eles Uhum. buscaram uma alternativa. E nessa alternativa, na época, os meus primos, né, tinham ido para uma escola internacional lá em Miyagi, lá em Sendai, perto de Sendai. Tá. Então, aí meus pais falaram assim, poxa,
talvez seja uma solução, né? Uhum. Era uma escola internacional meio que bem pequenininha, assim, bem pequena mesmo. E era só para americanos e japoneses. Só que eles abriram pra gente, né? Para meus Tá. primos. E eu falei assim, bom. Aí minha mãe falou, será que dá pra aceitar minha filha e tal? Não, tudo bem. Só que ela teve que mudar comigo pra lá. Como é longe, né? Então a gente se mudou pra lá só nós duas, de início. E minha irmã, que era bebê. Uhum. E meu pai ia lá de vez em quando, né? No começo. Passou alguns meses, então lá que eu tive o meu primeiro contato com o inglês, porque eles eram americanos, né? Então a gente começou a falar. Então tudo era inglês e japonês, mas era mais inglês. Passado algum tempo, como começou a ter mais brasileiros querendo ir, eles falaram assim, poxa, era tudo daqui de arte, né? Arte, Mequem, Nagano. Eles falaram, que Uhum. tal a gente ir pra lá? Ir pra aquela região, né? Pra gente poder ajudar mais estrangeiro. Então, aí eles conseguiram comprar uma escola abandonada lá em Shinshiro. Não é Shinjiro, né? Shinshiro. E aí eles abriram, então por causa disso a gente daí conseguiu, né? Uhum. Então era uma escola bem diferentona, assim. Hoje, tipo assim, acho que era uma coisa. Pra época funcionava. Então era, não sei como fala em português, mas eu ficava de segunda a sexta lá. A gente dormia lá, voltava pra casa Tá. só sábado e domingo. Então todos os alunos tinha o Ryô da escola lá, Certo. né? Então eu tinha 8 anos na época. E aí a gente ia tudo de trem, as criançadas. Eles pegavam a gente na estação de ônibus e vai. É uma loucura, né? Hoje ia ser loucura. Eu acho que. Não sei se eu deixaria meus filhos, mas. Aí meus pais, como eu já conhecia eles, acho que por isso, né? Pela confiança, deixou. Eu fiquei assim 4 anos. Então, da minha segunda série até o meu sexto ano. Até que meu pai falou: olha, a gente não pretende voltar pro Brasil, nem mudar, então, como a gente pretende ficar no Japão, eu acho que o ideal é trazê-la de volta, né? E integrá-la novamente para a escola japonesa e para a cultura japonesa, porque senão depois quem vai sofrer é ela, né? Na fase adulta, né? Em questão de Sim. oportunidades, enfim. Então, com muito custo, muita conversa, eles me colocaram de volta na escola japonesa quando eu estava no sexto ano. Então, né, eu sabia falar o inglês, o japonês fluente, falava o Uhum. inglês fluente, porém eu não conseguia acompanhar as matérias da escola japonesa, porque eu tinha perdido, né? Ah, sim. Esses aproximadamente 4 anos. Então, foi uma transição também, uma outra transição bem difícil para mim, mas acredito que foi a coisa mais certa que meus pais fizeram, né? Foi bom. Uhum. Mas também se eu não tivesse passado por esse bullying, eu não teria tido a oportunidade de ter esse contato com o inglês. E talvez eu não Hum. conseguiria ter ido para a faculdade. Então, olhando para minha vida, eu aprendo que com certeza todos, né, todos nós passamos por alguma coisa na nossa vida. Eu entendo tudo aquilo que aquela forma, acho que é um ditado, né? Tipo assim, tem coisa que tem males que vêm pro bem, né? Então tem coisas que às Uhum. vezes no momento parece ruim, mas na verdade eu acredito que nada é por acaso, né? Eu costumo dizer que nada foge do controle de Deus. É uma frase que eu uso muito assim. E hoje a gente não entende, mas com certeza ele vai ligar. Em algum momento da vida a gente vai entender que tudo foi para que a gente pudesse viver algo ainda maior na nossa vida, né? Então, Sim. para mim, foi esse o contato. Ficou um pouco comprido, mas esse é o contato que eu tive, o meu primeiro contato que eu tive com o inglês. Tá. Aí essa questão de você querer ir para fora do país, fazer faculdade e tudo mais, como que surgiu isso? Nunca pensei em fazer faculdade fora. É. Na verdade, não. Quando eu passei no colegial, que também já foi um milagre na minha época, eu tenho 35. Na minha época, quase todo mundo ia estudar. Estudar não, Uhum. terminava e ia pra fábrica, sabe? Era normal, Hum. na nossa época. Então, era raro ter 20 anos atrás um brasileiro, tal, estrangeiro, ir para um colegial, Ah, é. Hum. entendeu? Tá. Então, eu, por exemplo, eu era a única estrangeira do colegial de 960 pessoas. Entendi. Entendeu? Então, hoje é normal, né? Hoje é Uhum. quase que assim, futsu, Uhum. todo mundo tem que fazer o ensino médio, mesmo brasileiro, estrangeiro. Na Uhum. época não. Então, quando eu consegui passar no colegial já foi um milagre, passei. E aí eu consegui também passar numa faculdade aqui no Japão, em Nagoya. Uhum. Porém, a gente não tinha muita informação assim, né? Eu era muito leiga em relação a isso, meus pais não tinham informação nenhuma também. Então, eu passei, mas depois de 2 semanas eu tinha que depositar um valor muito alto. Tá. Não sei se era 500 mil, 600 mil, eu não lembro qual era o valor, eu sei que era muito alto. E eu não tinha esse dinheiro, obviamente, e eu falei, não vou pedir para meus pais também, porque eles não têm. Uhum. E eu desisti da faculdade, né?
E eu fui falar para meus pais depois que eu tinha passado na faculdade. E eles ficaram bem chateados, meu pai. Minha mãe não, meu pai ficou muito chateado comigo, né? Falou assim, filha, como assim? Você tinha que ter falado. Eu falei, vocês não é teu dinheiro, né? Eu falei, eu vou endividar vocês, né? Você já me ajudou tanto nessa jornada de estudo, né? Eu já poderia ter desistido, chutado o balde muito tempo atrás e eu só tô aqui hoje porque vocês nunca desistiram de mim. Então, eu não consegui pedir isso pra eles, sabe, na época. Entendo. Então, eu decidi não fazer e talvez juntar um dinheiro e depois fazer depois. Não, eu não via, tipo assim, tem que ser agora, né? Então, Entendo. pra mim, eu ia fazer faculdade depois. Então, pra mim, eu ia fazer aqui no Japão, de línguas. Eu sempre quis fazer línguas. Então, eu falei, vou fazer de línguas aqui e trabalhar depois com algo que tem a ver com línguas, ajudar pessoas, né? E aí eu fui trabalhar na prefeitura, né? Então, eu consegui uma vaga na prefeitura, então com 18 anos eu entrei para traduzir na prefeitura, só que eles me colocaram para rodar escolas como tradutoras. Então, como tradutora. Então, aí eu comecei a ajudar. Esse foi o meu contato depois também, o primeiro contato com alunos estrangeiros nas escolas japonesas. Eu entrava para fazer traduções de papeladas, tudo, e ao mesmo tempo acompanhar, né, as crianças estrangeiras que estavam com muita dificuldade e tal, conversar com eles, ajudar eles nas dificuldades das atividades deles. Fiquei assim 1 ano e meio. E um dia eu tinha esse costume desde pequena de traduzir para os meus pais, né? Meus pais estavam numa conferência e tal, e tinha um palestrante de fora, e meu pai falou assim, filha, você não consegue vir aqui para traduzir? Ele é americano, tá? Não sei o quê, você fala inglês? Não, eu vou sim, pai, tal. E eu tinha pegado folga naquele dia, fui lá, assim que começou. E aí eu conversando, o palestrante olhou e falou assim, nossa, seu inglês é muito bom, tá? Não sei o quê. Eu falei, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 19. Ele falou assim, você nunca pensou em fazer faculdade? Aí eu contei minha história por cima, ele falou assim, eu tenho uma faculdade nos Estados Unidos. Eu falei, se você não quer fazer faculdade lá, não, na minha faculdade. Aí eu falei, sério? Ele falou assim, sério? Eu falei assim, não sei não, ir pra fora, né? Nunca pensei em ir pra fora, medo, né? Mas assim, foi assim que surgiu. Então, eu falo que você tá no lugar certo, na hora certa, é o que abre portas, né? Abre oportunidades. Então, acho que foi, pra mim, eu falo que foi um encontro divino, assim. Pra mim, foi uma oportunidade que eu nem tava procurando, mas eu tava ali servindo pessoas, ajudando com o meu talento, porque eu não fui a trabalho, eu fui ajudar. Sim. E ali, essa oportunidade me encontrou. E aí, com muito medo e muita resistência no começo, eu falei, não, acho que é isso, acho que eu vou tentar. Meus pais também, no começo, estavam um pouco resistentes, porque, né, é o desconhecido, mas a gente conversando bastante, eles falaram, não, acho que é isso, acho que pode ser uma oportunidade muito grande para você. Então, foi assim que surgiu, né? Fui para a faculdade, para fora. Você com 19 anos você foi para 19 faculdade. anos. Saiu do país, saiu do Setembro, Japão. em setembro, tinha 19 anos. Caramba, e como é que foi o começo assim? Olha, igual eu falei aquela hora, né? Aham. Eu era uma pessoa muito dependente. Muito dependente. Apesar de eu saber fazer tudo, sempre ajudei. Então, tipo assim, questão de ajudar na tradução, tudo, sempre ajudei muito. Então, é difícil colocar, né? Eu era uma pessoa muito independente em questão, assim, de responsabilidade. Sempre tive muita responsabilidade com as minhas coisas. Mas eu era uma pessoa muito dependente emocionalmente Tá. da minha família. Então, se você falasse assim pra mim, olha, você vai lá e você vai fazer tudo sozinha. Se eu não tivesse, tipo assim, a certeza que tinha alguém me apoiando ali perto de mim, saber que se qualquer coisa acontecesse, tinha alguém ali do meu lado, eu travava. Então, pra mim foi um desafio muito grande saber que eu estava do outro lado do mundo, né, do país, não ia ter com quem recorrer, né, quando eu precisasse. Não era igual hoje, que tem Instagram, né, não, era o Skype e MSN. A época do Orkut, 2009. Então, foi muito desafiador mesmo pra mim. Muito desafiador. Mas ao mesmo tempo muito. Como que eu vou falar? Muito exciting, animador, sabe? Era muito novo, então era um medo, mas ao mesmo tempo a expectativa do que eu poderia viver, né? Então,
Acho que foi esse misto. Medo, mas era o medo com expectativa. E essa expectativa me fez ter coragem. Entendo. Uhum. Então você foi tudo, no caso, ele ofereceu a faculdade, né, o Uhum. dono da Sim. faculdade. Então essa parte tudo foi gratuito, vamos falar assim, né? Ele que bancou tudo. Não. Não foi? Ah, Ah, é. ah. Ah, o convite dele foi pra, tipo assim, vem fazer faculdade lá, entendeu? O que Entendi. ele prometeu pra mim, é que, assim, os meus pais, o maior medo deles era me mandar pra um outro país desconhecido, ainda mais Estados Unidos, né? Que também não é muito seguro, né? Vamos dizer a Uhum. verdade. É um país que tem muito tiroteios em escola, né? Vira e mexe, você vê noticiários assim, né? Tá. Então, assim, pra quem nunca foi, é um pouco assustador, né? Sim. Então, assim, o que ele prometeu pra gente, e foi o que meu pai deu ok pra mim ir, foi ele prometer que ele cuidaria de mim como filha. Entendi. Então, o Uhum. suporte realmente tá ali, né? Era uma faculdade até relativamente grande, mas esse apoio eu realmente tive, sabe? Assim, ele me acolheu como parte da família dele. Na vira e mexe, uma vez por mês, ele me chamava pra ir pra casa dele, né? Pra estar com a família dele, enfim. Então, acho que esse suporte foi muito importante pra mim, no meio Sim. desse medo, dessa insegurança que eu tive, mas eu tive que ralar, né? Eu tinha um dinheiro guardado um pouco também, né? Uhum. Enfim. E a gente podia trabalhar lá. Apesar de a gente ter Hum, visto estudantil, sim. o F1, né? A gente tinha, né, ali legalmente, a gente podia trabalhar 20 horas por semana dentro do estabelecimento da faculdade. Tá. Então eu não podia fazer nenhum outro tipo de trabalho. Eu não poderia chegar e falar assim, vou fazer um trabalho de tradução para você e você me paga. Isso eu já não podia, já era ilegal. Tá. Mas eu Uhum. receber dali do estabelecimento podia. Então a gente podia trabalhar ali, né, ter um sustentozinho, né? Então dava pra sobreviver tranquilo. O café da manhã, almoço estava incluso, né, na faculdade. Então a gente depois da janta a gente se virar, Tá. né? Mas foi acho que, olha, eu costumo dizer assim que a gente hoje trabalha com, na verdade, antes de eu ter escola, né, eu sempre trabalhei com jovens, adolescentes, com meu esposo, na Uhum. igreja, enfim. E eu vejo que às vezes muitas pessoas, mesmo adultos, eles deixam de viver algo extraordinário por medo. Porque o medo, ele trava a gente, né? O medo, Sim. ele paralisa a pessoa. E, e eu falo que a coragem não é a ausência de medo. Que tem muitas pessoas que falam, nossa, ele é tão corajoso, mas não quer dizer que ele não sente medo. Não quer dizer que ele não tem inseguranças, mas quer dizer que ele decidiu vencer esses medos e essas inseguranças, Uhum. apesar de estar sentindo eles, né? Então, o corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que vence o medo. Então, eu acredito Sim. que vive coisas incríveis, vive oportunidades, né, maravilhosas quem diz sim, apesar do medo. Né? Uhum. Eu vejo que teve muitas coisas antes dessa questão da faculdade que eu perdi, assim, oportunidades por vergonha, por medo, por insegurança. E hoje, mesmo com medo, tem oportunidades que surgem para nós hoje, né? Empreendendo tudo, tem oportunidades que surgem e a lição que eu aprendi com tudo isso é diga sim. Desde que você sinta que está conectado com o seu propósito, desde que está conectado com seus valores, né? Aquilo que você carrega dentro de você, diga sim. Vai com medo mesmo, sabe? Vai assim mesmo, porque é assim que a gente vai crescendo, Sim, sim. né? Então é isso. Mas acho que, não sei, pelo que eu vejo, pelo menos muita gente, mais do que é um medo, o que eu acho pelo Uhum, menos, né? Acho que é mais aquela questão que você comentou antes também, da questão da zona de conforto, né? muito. Eu acho que é mais isso, na verdade, do que medo, né? Acho que hoje em dia talvez seja, viu? Porque assim, eu converso com bastante gente, tem pessoas que é o medo, e tem pessoas que é isso que você falou, Marcelo, é o conforto. Eles Uhum. não querem sair da zona de conforto, né? Só Sim. que você ficar na zona de conforto, você vai ficar ali no confortável, mas também você não vive nada novo, né? Você não sai daquilo, Não né? sai daquilo, Hum. né? Então, é isso, gente. E então aí posteriormente a esses 4 anos, né, Uhum. de faculdade, né, nos Estados Unidos, você retornou ao Japão, foi isso? É,
Como que foi o processo, no caso? Então, em 2013, eu voltei em 2013 pro Japão, né? Uhum. E aí, assim, foi muito rápido as transições, porque eu voltei em junho de 2013, em setembro eu já casei. Ah, é. Mas assim, não foi, gente, não foi casamento Aham. relâmpago, não, gente, calma. Eu Hum. e minha esposa, a gente teve um relacionamento à distância, né? Então, 2 anos e meio ali, eu voltava, nas férias, eu voltava pro Japão. E, e aí, quando eu voltei, então, essa questão a gente casou. E depois eu já fui trabalhar em órgão público. Fui trabalhar na Hello Work, Tá. como tradutora, né? E só que assim, ó, a minha vida, né, foi uma fase difícil depois, porque logo depois que eu casei, eu fui diagnosticada com fibromialgia, que é uma doença crônica, né? Onde pega os músculos, tendões, tecidos, e então você sente dores 24 horas por dia. Então, assim, até receber o diagnóstico foram meses. Então, assim, foi assim, uma transição muito legal. Falei, uau, cheguei no Japão, voltei, tô em casa, me senti aconchegada, casei, tudo novo, e de repente veio essa bomba, sabe, assim. Então, aí foi uma fase muito difícil na minha vida, entrei em depressão, por não conseguir lidar com essa mudança, né? Algo inesperado que aconteceu na minha vida. Sim. E de repente já não conseguia mais trabalhar como trabalhava antes, porque eu tinha dificuldade até de andar, né? Então meu esposo tinha que me carregar por muitas vezes, né? Às vezes até para tomar um banho. Então foi uma fase muito difícil na minha vida. E é onde entra a música novamente, que eu falei pra você que a música foi até hoje eu falo que é uma terapia, uma cura pra mim, Uhum. porque foi nesse momento que eu entendi o poder que eu falo do louvor, da música, né? E não é qualquer música, são músicas com letras que de fato fortalecem o nosso coração. Então, eu tive duas opções, eu ficar naquele buraco que eu não conseguia sair, poder ser vulnerável, porque eu acredito que quando a gente tá numa situação assim, a gente quer ficar quietinho, sabe? A gente não quer ser incomodado e a gente não quer incomodar, Tá. né? A gente não quer mostrar que a gente tá, né? Não quer preocupar. Mas é quando eu me permiti ser vulnerável, eu abri com a pessoa certa, né? Porque tem isso também, né? Tem muitas pessoas que às vezes são vulneráveis com pessoas erradas. Aí não dá, aí dá ruim, né? Mas quando você é Tá. vulnerável com a pessoa certa, e a vulnerabilidade eu aprendi que não é uma fraqueza. Na verdade, você só consegue ter quando você, na verdade, é uma pessoa forte. Porque você consegue mostrar o lado mais fraco seu pra alguém, isso tem que ter muita coragem. Exige da gente coragem. É verdade, E né? quando a gente não consegue ser vulnerável, é porque na verdade o orgulho tá tomando conta da gente. A gente quer esconder. Ninguém quer mostrar o seu Uhum. lado fraco, o seu lado ruim, né? Falar, eu preciso de ajuda. Por mais que a gente tá gritando por ajuda, a gente não consegue verbalizar isso, porque a gente acha que as pessoas vão julgar a gente como fraco. Então, quando eu entendi que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas sim uma fortaleza, uma força, Uhum. eu consegui me abrir com as pessoas certas, né? Que são os meus pais, eu e meu esposo, meus pais, eles são meus mentores. Para mim, eu falo que eles são meus mentores. Legal. E eles puderam me ajudar, sabe? Acho que a partir do momento que eu reconheci que eu precisava de ajuda, opa, eu reconheci que eu precisava de ajuda, eu pude ser ajudada. É, esse que é o ponto, eu acho, que, né? Quando a pessoa está numa situação difícil, a pessoa ter essa, saber, né? A situação que ela tá Uhum, e saber reconhecer isso, né? é, Acho que isso que é uma difícil. Às vezes, é. muitas vezes a pessoa não percebe que está num, vamos falar, entre aspas, num buraco, às vezes, né? Sim, não Não percebe, percebe, né? né? E Só vai assim, piorando, só né? vai piorando, né? Hum, Então, hoje eu tive que passar, hoje, assim, para mim conseguir entender. Então, hoje eu não julgo, porque é fácil a gente julgar pessoas que estão passando por fases difíceis, sabe? Mas você poder entender o que é o sentimento de uma pessoa que está passando por momentos
sombrios, mas ao mesmo tempo você saber que você tem sim um lugar, esse lugar onde você pode sair desse lugar. Aquele famoso ditado, né? O pior cego é aquele que não quer enxergar. É verdade, Então, né? se a pessoa está doente, ela primeiro tem que reconhecer que ela está doente, porque senão ela não vai no médico. Ela Uhum. pode estar muito doente, mas se ela não reconhecer que ela está doente, ninguém vai poder ajudar ela. Sim, sim. Então, eu acho que uma das lições também que eu aprendi na vida foi isso. Tá tudo bem, às vezes não tá bem, Uhum. né? Sim. Mas recorra à ajuda. Pessoas que podem de fato estender as mãos, vai ter empatia, vai ter compaixão e vai poder te ajudar. Não adianta ir para lugares que não vai te ajudar, né? Então, não sei se tem pessoas assim, né? Mas queria deixar essa mensagem que vulnerabilidade, você ser vulnerável com a pessoa certa, não é fraqueza, é força. Prova que você é forte, Sim. né? E passado esse período difícil, quer dizer, como que foi, quanto tempo durou, como que foi esse Até processo hoje eu todo? tenho. É, Uhum. então Até hoje eu tenho. tá passando ainda. Sim. Hum, As pessoas que me conhecem de perto costumam dizer assim, Carol, depois que eu conheci você assim de mais perto, eu vi que você, né, luta diariamente com a fibromialgia. Eu uhum, nunca ia imaginar que você sofre o que você sofre, porque você é uma pessoa tão alegre, né? Eu sempre estou sorrindo e não é um sorriso falso. Mas sabe o que eu aprendi? É que eu decido. Eu decido como que eu vou viver. Eu, por um tempo, deixei essa doença me definir. É onde, enquanto eu deixei essa doença me definir, foi onde eu estava em depressão, chorava, não tinha alegria, porque as dores são terríveis mesmo, uhum. né? Você sente 24 horas, você não dorme, faz mais de 10 anos que eu não durmo uma noite inteira, né? Você não consegue dormir uma noite inteira, você acorda diversas vezes de noite, porque cada movimento você acorda com dor. Mas o dia que eu falei assim, não, ela não me define, né? Eu vou decidir como eu vou viver. Então a doença ainda está lá, mas o fato de eu ter decidido ser uma pessoa alegre e grata, apesar de tudo isso, também me salvou, né? Me salvou porque hoje eu sinto dores, sinto muitas dores também, né? Tem uns dias de pico, dias de crise, de dores que é muito mais forte, mas eu falo que eu tive melhorias, né? Melhoras, porque hoje a minha mentalidade mudou, É, né? hum, Então acho que é isso. Eu não aceitei ela me definir. entendi. Uhum. Então é isso. Acho que vai muito da nossa mentalidade, sabe? Hum. A verdade é que na nossa vida aqui na Terra, nós como seres humanos, né, acho que o segredo começa tudo na mente mesmo, né? Sim, Se sim. essa mente tá boa, se tá de como que você, né, quer enxergar as coisas, muda tudo, na verdade, né? Muito, muito demais. E eu vou dizer, né? é, a mente, eu sempre cresci, como eu cresci na igreja, Uhum. eu sempre ouvi assim, é, nas pregações, nas mensagens, né? As pessoas falar, ah, não, porque a mente tem que renovar a mente. E aí eu entendi. Uma coisa é você saber, né? Ter informação, Uhum. outra coisa é você ter o conhecimento. Então, o conhecimento, a informação ele se transforma em conhecimento quando você consegue compreender de fato dentro do coração e você vive isso. Aí gera conhecimento. Você não precisa nem ficar pensando muito, tá dentro de você. Informação é o que a gente recebe diariamente, mas conhecimento é algo que ninguém depois pode tirar de você, né? Ele vira parte de você. Então, eu ouvia muito falar sobre, ah, você tem que renovar sua mente, você tem que. Eu só fui entender isso, olha só, eu cresci ouvindo isso, mas eu só fui entender isso de fato para viver isso de verdade depois que eu passei por isso. Entendo. Porque eu entendi, nossa, o que que é renovar a mente? Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é você de fato fazer isso, né? Uhum. Você viver isso. Então, você renovar a sua mente, você está diariamente, a cada hora, você está renovando ali a sua mente com a palavra de Deus, com as coisas que são boas, né? Porque eu acho que o maior campo de batalha que a gente sofre é na mente, Eu não acho que é? eu costumo falar assim que o nosso maior, entre aspas, inimigo é a nossa mente, né? Então, então, acho que o maior campo é aqui, sabe? O campo de batalha é aqui na nossa mente. Então, se eu souber
tipo, batalhar. Não sei se é assim, até legal falar assim, mas Uhum. se a gente souber combater da maneira certa, a gente sempre vai ganhar. Agora, se a gente ceder para os pensamentos negativos, que sempre vai vir, aí a gente vai viver isso, né? Uhum. Eu acho que é um processo, né? Acho que a gente. Bom, eu pelo menos vejo assim que a nossa mente, ela. Aquela história voltando à questão da zona de conforto, né? A nossa mente quer te manter na zona de conforto, Com né? certeza. Fazer você gastar o menos possível de energia, né? De Uhum, se estressar, sim, mas não necessariamente isso vai ser benéfico para nós, né? sim, Aqui na Terra, como seres humanos, né? sim. Aí que tá o processo da gente condicionar a nossa mente, né? E De não é uma fácil forma. não, viu? Não Não é é, não é fácil fácil. não, viu? Aí que tá o ponto, né? Não é fácil. Eu acho que esse que acho que é um dos desafios nossos aqui na Terra é Sim, esse, aprender a condicionar nossa mente sim. de uma forma que a gente consiga evoluir, claro, né? Mas assim, ser Uhum. produtivo também na nossa vida, Sim. né? Eu acho que Hum, é um exercício diário. Eu falo que é igual academia, eu acho que é academia da é. mente, Exatamente. É. né? É exercício diário, porque eu acho que a gente nunca Hum, vai se tornar, meu Deus, eu tô perfeito na minha mentalidade. Acho que não existe isso. Acho que até o nosso último dia a gente vai ter que estar exercitando, né? Porque é o que você falou. sim. A nossa mente, ele não quer se esforçar, né? Ele quer estar no lugar Não. confortável. Então, tem que, tem que, tem que tirar essa autossabotagem que a gente costuma fazer, Uhum, é, autossabotagem, né? né? Verdade. E aquela coisa também de que você estava falando antes também, tipo, eu sempre ouvi falar que né, é bom fazer assim ou Uhum, assado, mas só agora, só quando eu passei por uma situação difícil que eu entendi. Mas eu acho que também isso também eu, né, vejo assim que não tem nada de errado. não, O que eu quero dizer é que, tipo uhum, assim, acho que talvez você teve que passar por esse processo, né? sim, E na hora certa, acho que você é, conseguiu entender isso, né? sim. E ainda Hum, bem que eu tinha essa informação, porque é por causa dessa informação que eu consegui transformá-la no conhecimento e em algo que de fato mudou, né, tem mudado a minha vida, né? Então, se a gente não tem informação também, a gente não consegue transformar em conhecimento, né? uhum, Então, sim. acho que cada um, acho que tem uma fase muito diferente, por isso que comparar também, essa questão de comparação, talvez vai parecer que vai sair do assunto aqui, mas eu acho que ele é interligado. A comparação, acho que é uma coisa que todo ser humano acaba fazendo, sabe? Aquela questão do, parece que a grama do vizinho é mais verde, né? Eu não sei. Será que é só eu? Acho que Sim, não, todo mundo, né? E às vezes a gente vê, ainda mais nessa era onde tudo parece que nas redes sociais é tudo muito perfeito e tal, sim. a gente acaba se comparando e aprender que cada um tá vivendo um processo diferente, cada um vive uma fase diferente, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, e Uhum, cada um, eu acho que precisa passar, né? Um processo que eu passei talvez não é o processo que você vai passar, e o processo que você vai passar sim. não é o meu, e tá tudo bem. E às vezes o meu conhecimento vai ajudar outra pessoa, o conhecimento da outra pessoa vai ajudar a minha vida, em determinados momentos, né? Num Uhum, ponto, num tempo certo, né? sim. Então, E essa questão assim de você abrir uma escola assim, hum. como, de onde que surgiu, como que foi? Então, depois que eu saí né, tive alguns trabalhos e tal. O meu Uhum, último trabalho antes de abrir a escola foi uma corretora de seguros. Então, fui uma corretora credenciada por 3 anos, né? uhum, E assim, tava indo bem, você ganha bem, salário bom, estabilidade, né? Aquela coisa toda. Mas um dia eu comecei a ter um incômodo tão grande no meu coração, uhum, e parecia que não fazia sentido aquele trabalho pra mim mais. tá. Entendeu? Parecia que eu não tava vivendo o meu propósito. Tem gente que se encontra nesse ramo, mas pra mim parecia que não, um dia acordei e não fazia sentido. Eu comecei a falar pro meu esposo, amor, eu falei assim, ai, não, tá me incomodando, parece que eu tô perdendo tempo, parece que todo dia eu tô fazendo a mesma coisa, eu não tô transformando a vida de alguém. Mas eu nunca tinha tido esse incômodo, sabe? Entendo. Enquanto eu tava na estabilidade, tava tudo bem. E aí comecei a ter esse incômodo, esse inconformismo dentro de mim. Ele falou Uhum, assim, bom, vamos, vamos ver, né? Vamos orar, vamos ver o que que... Não dá pra também você largar o trabalho do nada, assim, né? Então vamos ver o que que... Sem saber também o que você quer fazer. E ele falou assim, olha, uhum, você é uma pessoa que sabe ensinar muito bem, né? Que eu dava aula de teclado, eu dava cursos na igreja também, então, tipo assim, ele falou assim, você é uma boa professora, você é uma pessoa que explica bem e tal, por que que você
não começa a fazer, a gente não abre uma escola de idiomas? Aí eu Hum. falei, ah, não. Falei, não, eu, professora, imagina, eu não consigo me enxergar, não. Aí eu falei assim, não, você é muito boa. E eu Hum. relutei, sabe? Deixei Uhum. passar e tal. E aí um dia, uma amiga minha do trabalho, ela era minha chefe no trabalho, ela falou assim, ô Carol, você não quer ajudar minha irmã Hum. com reforço? Aí eu falei assim, como assim? Ela falou assim, ela tá com muita dificuldade e tal, acho que você conseguiria, né? Eu falei, ah, posso tentar, mas eu faço de graça então, porque eu não tenho Uhum. experiência. Ela falou assim, não, tem que cobrar. Ela falou assim, eu quero pagar, eu vou pagar. Eu falei, não, imagina. Ela falou assim, não, você vai, né, fazer, eu quero, você vai ter que me cobrar. Pensa num valor aí e me passa que eu vou pagar pra minha irmã. E foi assim, do nada, foi algo tão simples, sabe? Assim, tá, Hum. aparentemente. Aí meu esposo falou, ó, é um sinal. Falei assim, é um sinal, não é por acaso Hum. isso não. Ele falou assim, já que a gente vai fazer, vamos fazer bem feito. Não vamos Uhum. fazer de qualquer jeito. E na casa dos meus pais, tinha meu quarto ali, que né, era meu quarto antigamente, estava vazio. A Uhum. gente conversou com meus pais e falou assim, então, será que a gente pode reformar esse quartinho aí que tá parado? Pra uma sala de aula? Eles, ah, pode. E foi assim que a gente começou, com uma aluna só. Então ela falou assim, nossa amor, mas a gente vai fazer ali uma parede falsa, uma lousa, uma mesinha ali, comprar uma mesinha, só pra uma aluna, né? Tipo, ele Uhum. falou assim, é, já que vai fazer, vamos fazer direito. Sim. E aí foi o primeiro investimento, assim, que a gente, né, deu de entrada ali Uhum. para comprar as mesas, as cadeiras e a lousa, né? E os materiais. E comecei assim. Que legal. E aí foi aumentando para Foi. um, dois, três, quatro. Hoje a gente está com aproximadamente 100 alunos, né? Sim. Nossa. Se você imaginava, eu não imaginava. Não, não, e hoje realmente é uma escola mesmo. Hoje a gente tem um Caramba. prédio, né? É, onde que é a Em escola? Andio. Em onde mesmo? Aham, Que legal, é em Andio. nossa. Acho que dá uns 15 minutinhos daqui. Então, assim, foram 3 anos assim ralados, né? Nesse Uhum. quartinho. Depois abri um quartinho no meu apartamento também. A gente deu uma mini reformadinha assim pra ficar com cara de sala de aula. E aí já não comportava mais. Tá. A gente vai ter que ir pra um prédio. E a gente vai arriscando, com muito medo, mas a gente vai arriscando, né? Uhum. Um arriscado calculado. E hoje a gente está podendo ajudar a comunidade brasileira dessa forma. Que legal, nossa. E a escola, como é que é a estrutura da escola? Como que são os horários e tudo mais? Então, a gente tem 3 cursos, né? Bom, a gente Uhum. tem vários, mas a gente tem essa parte acadêmica para alunos, até o Uhum. colegial, né? Então, a gente. Normalmente, como é para alunos, é a partir das 4 da tarde só, porque Tá. eles estão na escola durante o dia, né? Então, começa às 4, para esse reforço escolar. A gente trabalha com 3 matérias, né? Principais aqui na escola, que é o Kokugo, que é a matéria japonesa, a matemática e o inglês da escola japonesa, que é bem diferente do inglês normal, né? Que a gente aprende aí nos cursos. Então, são essas 3 matérias que nós fazemos. É, e também ajudamos a tirar proficiências. Então, Tá. Eiken, né, que a gente fala que é a proficiência do inglês aqui no Japão. Uhum. Então, que você pode colocar no currículo, é, que você pode usar para pedir carta de recomendação para entrar num colegial, numa faculdade. Então, querendo ou não, são licenças muito importantes aqui no Japão, né? Proficiências. Então, a gente ajuda também, né? Muitos alunos já fizeram, têm tirado essas proficiências conosco. E aí tem a parte do idiomas, que é o Nihongo Uhum. e o inglês, né? Aí o Certo. Nihongo, inglês para qualquer idade, desde criancinha até adultos. Aí já, a gente tem alguns horários de manhã. Aí a gente faz Uhum. para adultos que faz aqui e tal de manhã, né? Tem à noite também. A gente ajuda a tirar o JLPT, enfim. Então, a gente trabalha toda essa parte acadêmica, idiomas, Uhum. Que legal. né? Ah, e a gente já Uhum. ajudou também pessoas a, por exemplo, aí já é Tokubetsu, aí já tem que conversar a parte, né? Fazer uma consultoria com a gente, mas a gente já ajudou também pessoas, por exemplo, que quer tirar licença. Então, teve uma pessoa que queria tirar a licença para poder trabalhar com negócio de pet.
Tá. né? Poder Uhum. fazer questão de tosa, essas coisas. Mas tem que passar na prova japonesa para você poder abrir o seu salão, né? Entendo. Então a Uhum. gente ajudava a pessoa também. Às vezes não tem um Nihongo muito ali, né? Tem um básico, mas Uhum. ela traz o caderno, o livro e a gente vai, analisa e a gente ajuda. A gente já ajudou, por exemplo, corretores de seguros que tem que tirar licenças para poder Tá. ser credenciado. Nós Uhum. ajudamos também. Então a gente também trabalha em questão assim específico na profissão da pessoa. Entendo. Que Entendeu? legal, viu? Que hoje em dia tem muitos brasileiros, né, Tem. empreendendo, abrindo seus negócios, né? Sim, E realmente só que no começo é difícil essa questão mesmo, né? Claro, da língua, né? E do é processo mesmo, né? De muito. você abrir uma empresa e tudo mais, né? Sim. Então, mas acho que o japonês, eu costumo dizer que o japonês ele é a língua do poder, sabe? Do valor, né? Ele te dá valor. Por quê? O inglês é um idioma do poder, que todo mundo é global, né? Ele Sim. te dá, abre oportunidades, é muito sugoi, é a língua do poder. Mas o japonês, ele é uma língua de valor. Como assim? É uma língua que só tem no Japão. Ah, sim. Não é global, Só é, mas só é falado no no Japão Japão. praticamente, né? Só que ao mesmo Uhum. tempo, o Japão ele é muito forte em questão de é, empresas, marcas japonesas que estão no mundo inteiro. Então Uhum. tem países, inclusive o Brasil, que são, né, multinacionais com a marca do Japão lá no Brasil. Imagina se você, mesmo quem deseja ir embora para o Brasil, se ele, porque eu já ouvi muita gente falar assim, ah, eu vou embora para o Brasil mesmo um dia, então para que aprender o japonês? Não vou morar aqui Uhum. mesmo. E eu falo assim, gente, mas imagina se você, mesmo que você vá embora para o Brasil, você está juntando dinheiro aqui para você depois montar seu próprio negócio lá. Se você tem o idioma japonês, o inglês é meio que já esperado das pessoas. O japonês, se você tem, ele te valoriza, porque poucas pessoas vão começar. Então, ele valoriza você, entendeu? Eu conheço pessoas que Sim. foi pro Brasil, voltou pro Brasil, novo ainda, na sua faixa etária de 20, início dos 20 anos, já Uhum. recebendo R$ 8.000, R$ 9.000, porque conseguiu entrar na multinacional porque falava japonês. E não é, você não encontra em qualquer esquina. Então, quando eles encontram, opa, entendeu? Então valoriza Sim. você. É verdade. Você falando isso, eu lembrei, assim, no caso você está falando de língua, né? A pessoa dominar a Sim. língua, né? Mas eu lembro que 20 anos atrás, para mais Aham. talvez, só o fato de você ter trabalhado no Japão, que Era seja, sugoi, né? que seja numa fábrica, já era algo a mais Uhum. para você trabalhar numa empresa japonesa lá no Brasil, porque a empresa lá subentendia que você já sabe mais ou menos da cultura de trabalho, né? No ambiente de trabalho de uma empresa Uhum. japonesa, né? Sim, ali a linha, aquela coisa toda, né? Não tem que ensinar Sim. do zero, né? Uhum. Então quem dirá dominar a língua, no caso, né? Sim. Então eu tento Mas abrir a é. mente assim do povo nesse sentido. Aí a pessoa fala, nossa, eu não parei pra pensar sobre isso. Eu falei, então, nunca vai ser uma perda, né? Uhum. Assim, acho que conhecimento, né, nunca é demais, né? Você Uh-uh. ter alguma coisa a mais assim, né? Não. Então acho que Uhum. expandir, né? Expandir oportunidades. Línguas abre Sim. portas. E uma coisa que eu estava comentando, agora não sei se foi com a Rayane ou foi com a irmã dela, com Ah, a Tamires, né? Mas a questão da. Eu não sei, eu não conheço muitas línguas, eu conheço o português e olhe lá, né? Tipo assim, né? Inglês não domino nem um pouco, japonês até que né, me viro bem, mas eu arrisco a dizer que como é que fala? A forma formal de falar do japonês, eu acho que não tem uma língua tão assim forte nesse sentido como a língua japonesa. sim. Essa questão de palavreado com atendimento, nessa parte assim, né? Sim. Então, eu não sei como é que você vê, porque você domina inglês também, né? Então, o que você acha dessa questão? Você fala da língua japonesa assim, em questão assim Em da. relação da polidez, né? Da língua, Nossa, né? é. Tem mesmo. O japonês eu acho que é uma língua. Como é uma língua milenar, Uhum. diferente do português, japonês, inglês, o japonês ele é uma língua milenar. Então ele carrega é, palavras muito profundas. E quando você coloca essas palavras em kanji, aí você entende a profundidade dessas palavras. Quando você fala, você Hum, não percebe muito. Mas quando você coloca ele em kanji, aí você fala, nossa, é isso que essa palavra significa? tá. Essa é a raiz? Aí você fala, caramba, a língua japonesa ela é muito profunda, É, entendeu? né? Então Uhum. acho que
E tem palavras no japonês que não dá para traduzir para o português. E tem português que não dá para traduzir para o japonês. Ah, Tem essa sim. questão. Mas em questão de formalidade, eu acho muito legal. As pessoas falam assim, ai, que chatice, para cada coisa o japonês tem um jeito de falar, né? Eu já acho bonito, porque mostra essa cultura de honra que eles têm, né? Essa questão Uhum. de honrar as pessoas. Então, para cada cenário, tem um linguajar apropriado para você usar no japonês. Isso eu acho Uhum. bonito, porque você vai falar com um amigo de um jeito que mostra intimidade, com um colega de trabalho você fala de um jeito, com alguém superior você fala com respeito, com honra. Então, pra mim, eu acho uma cultura bonita. Eu não acho que tem gente que fala, ai, que frescura, não sei o quê. Eu já acho bonito, Uhum. porque eles conseguiram manter essa cultura, sabe? É que no Brasil, assim, tá bem, claro que tem essa um pouco de mudança de forma de falar, conforme o ambiente também que Sim, tem, né? Mas assim, acho que o que eu acho, na verdade, é que, tipo, mesmo você traduzindo, mesmo, né, da mesma forma, assim, não fica igual, né? não Não chega. tem como é. Eu não tô falando que a língua portuguesa é ruim nem nada, Sim, apenas sim. dizendo que não chega perto, sabe? Não. É difícil, né? Tem gente que comentando, o idioma é o idioma e a cultura. É, acho que é isso. Tá falando do idioma e da cultura. Ah, Mas sim. realmente, né? Mas assim, tem momentos eu percebi, por Uhum. exemplo, com meus irmãos, né? Hoje a gente meio que mistura as línguas para conversar, o pessoal acha engraçado. Mas a gente, dependendo do que a gente tá sentindo, a gente fala em Nihongo, Ah, tá. Você sabe? consegue passar muito A mais. expressão, você se expressa. Aí Hum, tem coisas que você não consegue se expressar em japonês, você expressa em português, porque parece que aquilo lá vai expressar melhor o que você está sentindo. Então é hum, engraçado isso, né? Porque pra gente que cresceu aqui, uhum. a gente carrega essas duas culturas, essas duas línguas. E aí o que vem primeiro, o que vem no seu sentimento primeiro, você lança. Entendo. É, não, mas é realmente, né? É muito legal isso. Às vezes, talvez nem tanto. É claro, tem questão da entonação que você fala, mas às vezes você falar em Nihongo certa palavra tem muito mais. Comunica muito mais, né? Do que falar em Sim, português a mesma palavra. parece, viu? Eu acho que sim. Eu acho que tem mais profundidade. Como tem palavras que eu acho que no português tem mais profundidade também, sabia? Tem palavras que às vezes, por exemplo, saudade, não existe no Hum, japonês. A palavra saudade não, né? não existe. Hum, A gente usa tipo assim, sabishi, né? A gente fala koishi, koishi, né? mas assim, a palavra saudade mesmo. Não tem no japonês. Tem palavras Hum, parecidas e próximas, mas então tem palavras também que eu acho que no português ele é muito profundo que os outros idiomas, por exemplo, mesmo no inglês, saudade, a palavra saudade, não existe também. É meio que I miss you, ou tipo, sei lá. Mas então acho que tem palavras no português que ele é muito profundo, viu? Também. sim. Agora, ao contrário, também uma palavra que os brasileiros, a gente ouve muito, né? Aqui no Aham. Japão, assim, é gambatte, né? Gambatte. Aí fala assim, se esforça. Não, não é Não só é só isso, isso. na verdade, é muito mais que isso, né? Na verdade, né? Quando fala em Nihongo, parece que dá até um gás, assim, né? Mas é verdade. No português fala esforça aí. Parece que tá falando, esforça aí. É diferente, parece que você recebe diferente, né? Ah, sim. Mas, mas falando assim um pouquinho também do português, eu não sou muito ligado à história da questão da história do Brasil, né? Eu Uhum, estudava, mas tipo assim, nunca fui muito interessado, né? Mas na época, né, claro, pós-descobrimento do Brasil, uhum. naquela época da monarquia e tudo mais, Sim, né? O português que se falava naquela época era um português bem polido, na verdade, sim. né? Inclusive que nem a palavra, a gente fala você, mas fala Você, vós voz mecê, meceno, tipo vós assim, mas o mecê, que é um assim, isso, né? né? Tipo assim, é inglês bem antigo, né? Sim. Mas era uma forma de falar da realeza ali, da Uhum, realeza, eu falei realeza, mas nem sei, da monarquia ali, né? sim. Tipo, então, mas com o tempo a gente vai, claro, a gente vai diminuindo as palavras, né? E Ai, daqui a pouco a gente tá. a gente vai teclar ali, né? Vai diminuindo, né? Verdade. Tira os pontos, não tem mais ponto, não tem vírgula, não Oh, tem meu mais Deus, não tem mais nada, né? nada daqui a pouco. Verdade. Ai, ai.
aproveitar que eu parei aqui para cumprimentar o pessoal que passou pela live aqui também, né? Nossa, Sim. passou bastante gente aqui. Olha, Carol Maquista tá aqui também. Ah, tô aqui. Boa tarde. É, Adeni, deixa eu ver, Ademiro PP, é isso? Boa tarde. Mia underline Japa, boa tarde. Thaís underline MW, underline W, né? Thomasburg, boa tarde. Léo, tudo bom? A Stephanie, boa tarde. Fernande Yumi, é isso? Boa tarde. Yuri Vida, boa tarde. 06 Davi Shiraço, boa tarde. Prisma Paint Garage, boa tarde. Mande Venturim, boa tarde. Ju Arissa, boa tarde. Bela Padoca, boa tarde. A Bridge Center, Ah, a escola, é a a escola, escola, ó. olha, a escola está presente também. A Tamires Kegami, boa tarde, Tamires, tudo bem? Musa Schneider, boa tarde. Pedagoga Lu, boa tarde. Estúdio Kai Oficial, boa tarde. Patrícia Leco, Intermodo, boa tarde. Patrícia, tudo bem? Irejo, Júlia, isso, boa tarde. Rafael Kihara, boa tarde. Lia, Liam, Liam, Liame ST, isso, boa tarde. Mia Japa, ela falou o idioma e a cultura, né? É. É. Maurício Ah, meu Codin, esposo tá boa aí. tarde. Esposo da Carol. Marcela Sato, boa tarde. Massa Ueno 81, boa tarde. Mia Japa falou muito bom. É muito bom mesmo. Que legal, mas. E faz quanto tempo mesmo que você abriu a escola, já? Olha, a gente abriu no meio da pandemia. E essa Mia que tá aí, ó, vocês podem Uhum, responder aí, viu, Mia? uhum. Ela é minha irmã e nós começamos na pandemia. Pandemia Olha, mesmo? em Caramba! abril, eles falaram, né, que Uhum. ia ter que parar as coisas. E a gente começou em abril com essa uma aluna. É loucura, né? Caramba! A gente fala assim, enquanto muitas coisas estavam fechando, a gente decidiu abrir. Então, na incerteza mesmo, então a gente abriu na pandemia. Mas assim, na época assim, foi, foi o que assim, tipo, mais um. Falou assim, não, é o momento, o que não era o momento, assim, vendo friamente assim, não era o momento, Não, assim, né? vendo, Mas, olhando friamente, parece que não né, fazia sentido, não fazia né? sentido, né? Mas na época, a minha amiga ela pediu tanto. Inclusive, hoje ela é uma empresária. É. Ela era minha líder na corretora de seguros. Ela também Uhum. saiu da corretora e hoje ela tem um salão de beleza lá em Requinã. É a Mia. E assim, eu falo que ela meio que foi essa porta, assim, porque ela falou assim: não, minha irmã precisa de ajuda, precisa. E ela insistiu, insistiu, insistiu. Eu falei: tá bom, minha filha, eu vou fazer. Então, acho que se ela não tivesse insistido tanto pela irmã dela, Uhum. talvez eu não ia começar, porque na minha, aos meus olhos ali, natural, com o que estava acontecendo, não ia ser o momento propício para fazer, Uhum, né? exatamente. Começar um negócio num meio que na incerteza, na insegurança, onde ninguém sabia realmente o que era ali nessa pandemia. Uhum. Então, mas a gente começou assim. Então, o primeiro ano foi bem devagarzinho. Eu nunca pensei que ia expandir. Eu falava, se um dia eu crescer, tal, vai ser muito legal. Mas Uhum. nunca pensei que ia chegar a essa proporção e hoje eu já consigo imaginar algo muito maior, né? A minha visão mudou Uhum. bastante. Mas começou assim na pandemia, então fez 5 anos. Que legal, cara. 5 anos, nossa. E Fez passou 5 anos. rápido, não? Como é que foi Ah, esse processo aqui? olha, foi rápido e devagar ao mesmo tempo. É. É, foi rápido porque hoje eu olho para trás e eu falo assim, uau, quantas coisas eu aprendi, Hum. né? Quantas coisas e ao mesmo tempo foi rápido. Eu olho para trás Uhum. e falo, nossa, parece que voou. E com tudo isso eu tenho aprendido. Tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho formação em administração, eu preciso ainda me preparar muito para começar. E, lógico, eu acho que tem coisas que você tem que começar. E aí, no decorrer, você vai ajustando. No decorrer, você erra e aprende, erra e aprende, erra e aprende. Então, a melhor forma de você aprender é errando, né? Muitas vezes, mas acho que foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa que eu Hum. decidi fazer. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu
Teve alunos que chegou na nossa escola, Marcelo, que mesmo no verão vinha com blusa comprida, Hum. de manga comprida. Eu falei assim: você não tá com calor, menino? Nesse calor. Menina, você tá com calor? Não, não, não. E aí um dia, depois de muito tempo, porque o nosso diferencial é esse. A gente não dá só aula. A gente conecta com eles. Por isso que é bridge. Eu não quero ser ponte só acadêmica, eu quero ser ponte na Entendi. vida deles. Exatamente isso que eu ia perguntar, o porquê do nome, né? É, eu quero ser ponte na vida deles. Porque eu, Hum. eu não tive essa ajuda acadêmica quando era criança. Só que eu quis ir além. Eu falei, eu quero ser um apoio de alguma forma no futuro deles. Então, que eles se lembrem. Um dia eles vão ir embora da escola, eles vão ficar para sempre. Mas que eu seja aquela pessoa que marque a vida deles e todos os professores da nossa escola sejam essas pessoas que vai marcar a vida de cada aluno e eles vão ter 30, 40 anos e vão lembrar do rostinho e vai lembrar da Bridge, entendeu? Então, Uhum. eu sempre a essência foi essa. Eu quero marcar a vida das pessoas positivamente. Eu quero mudar a vida das pessoas. Então, é, essas pessoas chegam um dia depois de se conectar com a gente, sentir confiança na gente, Uhum. ela fez isso aqui, ó, e mostrou pra mim o pulso, todo cortado, todo cortado, assim como um rapaz. E assim foram alguns, não foi só um. Ele falou assim, depois que eu comecei a ir na Bridge, e depois os pais ligar pra ele e falar assim, você sabia que agora eu vou falar, mas ele não estava indo pra escola. O único lugar que ele aceitava sair de casa pra ir era na Bridge. E aí aquelas experiências pra mim, isso foi no começo, porque no primeiro e segundo ano, assim, às vezes eu parava e falava assim, será que é isso mesmo? Será que é pra mim fazer isso mesmo? Porque tinha momentos que era muito difícil. Eu falei assim, Deus, eu sei que é uma missão pra transformar vidas, mas eu nunca estudei pra isso. Então tinha situações que eu falava assim, meu Deus, dá vontade de desistir. E aí, quando essas pessoas apareceram pra mim, aí eu vou me emocionar, gente. Uhum. Quando essas pessoas apareceram pra mim, eu falei: essa é a minha missão. Uhum. Às vezes, se não tivesse a Bridge, essa pessoa talvez não estaria mais aqui. Então, assim, e poder receber relatos de pais, poder receber relatos de mães, né? Eu falei: uau, a gente de fato não tá mudando só a história acadêmica. Talvez a história acadêmica não seja o mais importante. A gente mudou a vida dela, dele, a gente resgatou de alguma forma. A gente foi ponte para ele continuar a vida dele, sabe? Então, hoje a gente vê a escola não só como um lugar de aprender matérias. É sim, com certeza. Hoje a gente já colocou mais de 30 alunos que a escola falou que não ia conseguir entrar no colegial e tal. A gente, com o nosso curso intensivo que a gente criou, né, nos últimos 2 anos, a gente tem colocado aí dezenas de pessoas ajudarem a entrar no colegial, tudo, preparar eles. Então a gente está sim mudando a vida deles academicamente, mas acho que muito mais que isso, sabe? É isso aqui, ó, aqui dentro, algo Uhum. que às vezes eles não têm apoio, às vezes eles não têm. E eu quero ser esse lugar de apoio, sabe? Então é isso, essa é Que a nossa legal. missão. Hum. Mas é, né? Eu acho que. É, você encara, eu acho que isso como missão mesmo, né? Como você está dizendo, e é aquela coisa, né? Quando você tem um propósito, Uhum. eu acho que o como as coisas vão acontecer, acho que é o de menos, eu acho, É. né? E eu falo por experiência própria, né? Um dia já contei, né, minha experiência nessa questão desse projeto do Drivecast, né? Porque eu comecei, né? E eu posso dizer que o como as coisas vão acontecer, quem, quando, é o de menos. Uhum. Se você tiver dentro de você né, um sentimento verdadeiro, assim, um propósito, Uhum. pessoas e situações vão acontecendo Sim. para aquilo se tornar realidade, né? Parece um Então, quebra-cabeça, né? Parece que vai caindo na hora certa os pedaços certos, né? é tudo muito perfeito, né? Tudo muito Não, perfeito. é incrível. É incrível, porque mesmo nas dificuldades, quando fala, nossa, tá faltando essa pecinha aqui. Mas na hora certa aparece a pecinha certa, né? Muito legal. Eu vou pedir licença para você, Carol. Eu vou Sim, novamente agradecer nossos patrocinadores, claro. nossos apoiadores, tá? Acender a luz aqui, deixa eu ver. Melhora um pouquinho. Hum, Então, agradecer novamente nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Agradecer novamente aqui, né, o Açaí Motion aqui, que estamos aqui muito bom. deliciando aqui, né? Muito obrigado. Muito bom.
No Miyasui. No Miyasui. É, então, acredito que todo mundo já conhece o Açaí Motion aqui no Japão, né? Mas, ou pelo menos já ouviu falar. Mas se porventura a pessoa ainda não conhece, o Açaí Motion, ele é um energético brasileiro, tá? Que ele é envasado aqui no Japão. E o Açaí Motion ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características principais seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso, o extrato de açaí, né? Seria rico em vitaminas do complexo B, o extrato de guaraná seria fonte natural de cafeína, o extrato de cenoura negra seria corante natural e tem baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml, tá? E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom, tá bom? Então, muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana, que é o responsável do Açaí Motion aqui na Ásia, tá? Muito obrigado. E agora agradecer também nosso apoio de mídia, né? Que seria o Portal Guma, né? O Portal Guma está sempre compartilhando nossos vídeos, nossos cortes, né? E também tem a página deles, que seria portalguma.com. Lá também você pode acompanhar nosso trabalho. E pelo Instagram também, tá bom? Portal Guma, tá? O Instagram. Então é só seguir eles no Instagram para você acompanhar nosso trabalho por lá. Então é isso. Então muito obrigado, Portal Guma. Obrigado ao Cláudio Sugimoto, que é o responsável, tá? E agora agradecer também nosso outro patrocinador, que seria a BRJP Seguros, tá? A BRJP Seguros, ela oferece seguro de carro, ela oferece seguro de moto, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda, seguro viagem. Não é só seguro, tá? A BRJP Seguros é proteção com propósito, tá? Então, tá na BRJP, tá seguro. Muito obrigado a BRJP Seguros. Agradecer sempre, né, a Yumi-san, que é responsável do escritório de Fukuiken, da BRJP Seguros. Muito obrigado, tá? E é isso, então. Agradecer a todos os patrocinadores, nossos apoiadores. E dando continuidade, questão assim da, né, no caso, né, que você domina o português, o inglês, o japonês, assim, né? Ah, tem alguns pontos de semelhança, assim, na formação dessas línguas, assim, alguma coisa, né? Eu acho que o inglês e o português são muito parecidos na questão da gramática. Da gramática. É muito parecido. Então, eu costumo dizer que o inglês não é difícil. Se você pegar ali a base, né? Tem muitas palavras parecidas também do português, eu acredito, né? O problem, problema. Então, tipo assim, tem. Sim. Não é todos, obviamente, mas tem palavras que ali é igual italiano. Eu não sei italiano, mas se eu ficar escutando, eu consigo deduzir ali o que está sendo falado. Então, acho que tem essa questão, né? De palavreados parecidos. Agora, o japonês, ele já é bem diferente. Então, na maioria das vezes, a construção da frase é totalmente ao contrário do português, do inglês, Tá. né? A formação em relação a conjugações de frases. Então, ele já é um pouquinho mais. Não vou dizer que é complexa, mas ele é diferente. Tá. Ele é diferente. Mas é igual um quebra-cabeça. Acho que o japonês ele é um quebra-cabecinha. Você aprendeu a base ali, você só vai pegando outros blocos e acrescentando no lugar, sabe? Então, Tá. eu faço. Não posso contar metodologia aqui, né, gente? Mas eu uso um pouco da matemática nas minhas aulas de japonês, porque eu faço assim, isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, você forma essa frase. Então, se você depois trocar só os vocabulários nos lugares certos, você já tem ali o formato da frase. Então, o japonês ele parece difícil, mas uma vez que você pega a base, eu acredito que ele é mais fácil que o português. Tá. Porque o português tem um feminino, um masculino, e não sei das quantas, É, não sei né? das que. O japonês não tem, né? Você vai pegar aquele verbo e você vai reformular aqueles verbos dependendo se é negativo, presente, passado, enfim. Mas ele é aquilo. Português, meu Deus, se é plural, aí você já muda já não sei o quê. Se você, né, tem esse negócio de singular, plural, feminino, masculino, que eu nem sei. E tem coisa que não tem muita regra também, né? Tipo Então, assim, porque uma vez tá vendo alguém falar assim, por que é o sofá e não é a a sofá? sofá. Quando Tipo que é o assim, o? Quando que é o a? né? Tem coisa que a gente sabe porque a gente cresceu falando português, mas não tem coisa que não foge da regra ou não tem regra às vezes, né? Sim, é.
Então, acho que nesse quesito, o japonês é mais fácil, Entendo. né? O difícil é criar a base, mas você criou a base sólida, aí você constrói o prédio gigante, que é o idioma japonês, né? Então, eu acho que essa é a semelhança do inglês e português. O japonês eu acho que já é um pouquinho mais diferente. Apesar de ter palavras que é derivada do português, né? Ah, Tipo tipo. pão, Ah, tá. né? Que veio de Portugal, né? Certo. E hoje em dia, aqui na língua japonesa, né? Eles usam bastante a palavra em inglês, né? Hum, Mesmo tendo em japonês, né? tem Tem essa questão, né? bastante. Isso aí, como que você vê? Você vê assim, questão da influência da mídia mesmo? Ou porque é mais prático? O que que você vê Eu, assim? eu acho que começou. Pode ter sido a mídia, mas hoje que eu tô ali no meio aqui empresarial, eu acho que ele Uhum. começou bastante nesse ramo empresarial. Porque Ah, quando você vai, por exemplo, quando eu fui numa feira de negócios, né? De uhum. japonês, mas só japonês. E eles mesmos, no manual, enfim, no portfólio, enfim, deles, tem muito katakana, muita palavra. Por quê? Porque aí fica mais fácil, meio que virou uma linguagem global, mesmo em katakana, Hum, então é fácil deles se comunicarem, porque vai fechar um contrato. Então, meio que eles acho que trouxeram muitas palavras da parte de mercado, né? entendo. E trouxe para cá. Então, eu acho que facilitou para os empresários, Tá. para o Caixá, para as firmas. Acho que você acha que tem a ver com a questão da questão da globalização que já vem Sim, acontecendo há muito tempo, né? muito. Eles falam muito que é o Gurobarismo, né? A globalização. Gurobaruká, né? Gurobaruká, que eles Ah, falam tá. bastante. Entendo. Então, eu lembro que quando eu estava terminando meu ensino médio, eles já Uhum. estavam falando muito sobre isso. Começaram a falar Gurobaruká, né? Hum, O mundo ia começar a fazer Gurobaruká, que os japoneses também. Então, eu acho que nesses últimos 10, 15 anos foi que começou a aumentar, né? foi, né? Muito, muito, muito. Então, eu acho positivo. Sim, sim, eu acredito Eu que acho sim. positivo, apesar de Uhum. alguns japoneses não gostarem. Eu acho Uhum. positivo porque acho que até para quem é empresário no Japão, né, às vezes não sabe Uhum. muita palavra em japonês, mas se você tiver palavras-chave assim de negócios, ele consegue comunicar o mínimo, Ah, sim, é verdade, né? né? Em vez de você falar assim, é, vamos fazer kosho ou shimashou. Você pode fazer, Uhum. negotiation shimashou. Hum, Entendeu? Então, você pega uma palavra ali que está parecido com português, você dá uma americanizada, no inglesada ali, normalmente você vai conseguir se comunicar com outro empresário sim, é japonês, verdade, né? né? Uma coisa que eu estava lembrando agora dessa questão de globalização, né? No caso das empresas, a Uhum, marca, né? sim. Ser conhecida mundialmente. Uma coisa que eu ouvi da história da Toyota, né? Hum, A montadora de carros, né? sim. Porque na verdade o fundador, o nome dele é Toyoda. Toyota. Toyota, na verdade, né? Toyota, E aham. na época, 1920 e pouco, os conselheiros, não sei, pessoas ligadas a ele, recomendaram ele colocar como Toyota, né? Que é Toyota. mais, como é que fala? Fácil de Questão sonora, pronunciar. E questão de pronúncia. sonoro, é. E, inclusive acontece também com a Subaru, não, com a Mazda também, né? Verdade, né? Que a Mazda, né? A gente fala Mazda, mas é Mazda, né? Matsuda, né? É Mazda, verdade, né? Mazda de Dojo, né? De Eu acho, dois. né? É mesmo, né? Mas a gente fala Mazda, né? A gente fala Mazda, né? Para os brasileiros, né? Verdade. Nós, né? Nossa. Entre outras marcas também, na verdade, né? É verdade, faz sentido. É, e, eu acho que, realmente, eu acho que foi por essa questão mesmo, né? Da Uhum, globalização mesmo eu que foi acredito. acontecendo. Mas, assim, tem aquelas palavras assim, tipo, que nem colher, né? Aquela história da colher que a gente fala. Antigamente falava assim, sade, né? Sade? Você nunca ouviu Não, falar? não. Você conhece como spoon? Spoon. Não, mas é tipo assim. Ah, o Sadi Nisadi toca, né? Então. Ah, sim, 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 Só sim, que sim, assim, sim, sim, sim. eles falam assim, no normal, o objeto colher, colher, a gente falava sade, né? Meus pais, meus avós, assim, né? Hum. Aí, desse negócio de falar spoon, é uma coisa assim de uns Pra 30 cá, anos né? pra cá, 40 anos pra Verdade, cá, talvez, né? verdade. É que você falou Sadi, Então, eu não entendi, mas aí eu lembrei, porque eu sou, né? Eu sou uhum. dona de casa. E realmente, mas ainda nas receitas, eles usam Hum, o Sadi Kosadi, que é colher grande, ou Sadi de Oki, e certo. Kosadi. Agora faz sentido. Olha só. A professora de japonês aqui. Aprendemos uma nova palavra. Nova palavra, porque desde que eu nasci é spoon, gente. Desde que eu nasci é spoon.
Todos os livros é spoon, não tem sardina nos livros. Mas aí no caso, assim, na receita e tudo mais, assim, esse site tá como em Hiragana. hiragana? Hiragana. Ah, tá. Não tem kanji, então. Ah, nunca vi. Imagina que não tem, né, no caso. É, Né? provavelmente não. Engraçado, né? Engraçado. Ah, olha, eu aprendendo. Todo dia aprendendo algo novo. Né? Caramba, que legal. Legal isso, viu? Hum, Gostei, aprendi. sim. Uma outra palavra que eu tenho ouvido bastante nos últimos Uhum. tempos é omotenashi, né? Omotenashi, né? Eu procurei traduzir pelo aplicativo, né? Uhum. O que aparece é hospitalidade, né? Mais em português, né? Mas Sim. também é muito mais que isso, na verdade, né? É. Uhum. Acho que as pessoas falam bastante quando traduz, você vai em eventos, a pessoa fala omotenashi, você já fala hospitalidade. Mas acho que o omotenashi japonês, ele é muito profundo. Hospitalidade para o brasileiro é o quê? Receber em casa, receber bem, ou Uhum. receber uma visita bem. Sim. Uhum. Mas o omotenashi eu acho que vai além disso no Japão. É uma coisa muito do coração, pensado. É uma cultura, né? É muito profundo que Profundo. eu sei que é profundo, mas eu não consigo explicar há muito também, É. né? É, Acho que o omotenashi você. É porque assim, você vê que quando você encontra com um japonês que de fato tem esse. Acho que em geral os japoneses têm essa questão do omotenashi. É você entregar além. É você ir uhum. além, né? Então, o omotenashi eu acho que gera até aquele constrangimento por você ser tão bem recebido. Tá. É, é, não sei se é dessa forma que você está dizendo, mas tipo assim, talvez, né? Uhum. Se é isso, mas é, por exemplo, eu vou na concessionária de carros, né? Eu vou lá trocar o Sim. óleo do carro, por exemplo, né? Mas é, pelo menos a loja que eu vou é muito assim, tipo assim, e não é a loja da Lexus, né? Sim. Tipo, é Uma uma loja loja. normal, assim, vamos Uhum. falar assim, de carros normais, né? Mas você fica. Eu particularmente sinto até um pouco meio assim, desconfortável. Tem Uhum. momentos assim que é Sim. tão assim, né? É, então. Mas, mas faz parte da cultura, né? Do É. Motenashi, Então, né? acho que esse é o omotenashi. Eles servir você como se você fosse uma pessoa muito importante. E o Uhum. legal do Japão é que, assim, lógico, hoje, com essa questão, né, toda, mudou bastante coisa, mas ainda na maioria dos lugares, não importa se você vai de chinelo, de pijama, se você vai mal arrumado, eles vão te tratar do mesmo jeito. Isso aí é verdade. Se ele Uhum. serviu o cafezinho para aquele que estava de terno, ele vai servir para aquele que entrou de chinelo. Uhum, assim, Isso eu é. acho muito bonito. Talvez por dentro pode ser que eles achem, nossa, mas na Uhum. ação, pelo menos, eles É, têm essa questão. E eu acho isso muito legal. de um modo geral, não só assim as lojas, os estabelecimentos mais assim, mas de um modo geral, o padrão é de não ter essa diferenciação mesmo, né? Na verdade, né? O japonês, nesse sentido, eu admiro que ele é bem profissional mesmo, né? Muito. Ele pode até, não, né, por um motivo, não estar gostando daquela situação, ou É, de você, ou alguma coisa nesse sentido, mas ele mas. vai seguir ali a Uhum, regra, né? isso aí eu admiro, né? Eu admiro. O que, por Hum, exemplo, já, dependendo do país, já não é assim. Eles acho que vão agir em cima da sua aparência, às vezes, né? vai pro pessoal, do tipo, às vezes, né? Ou Isso. por uma opinião pessoal, né? Do Uhum. tipo assim. Então, realmente, nesse sentido. Eu acho muito legal. Na verdade, não é nem legal. Eu acho isso uma lição para muitos hum, países. Mas eu acho que então, tá pensando comigo, essa palavra, essa questão do omotenashi, eu não sei até que ponto que fora do Japão, acho que essa palavra omotenashi talvez vai virar uma coisa já mais tipo global também, talvez, não? Sim. Igual o Kaizen. Kaizen, né? É, né? Verdade. Hoje, muitas empresas no mundo estão trazendo Conhece o Kaizen, a o palavra Kaizen. Kaizen? E eles tá trazendo isso para aplicar para a equipe. Eles trazem a palavra Kaizen para as reuniões, né? Então, assim, e não só empresários, mas qualquer pessoa, assim, que, sabe, gosta de estar evoluindo e tal, Uhum. conhece essa palavra Kaizen. Que Porque foi um legal, né? marco. E eu acho que o Motenashi vai ser um deles. Que legal, hein? E assim, a construção da palavra, o kanji do omotenashi, o kanji, como que seria? Você sabe ou não? Então, Você já chegou a pesquisar, né? eu vou. Normalmente eles escrevem em hiragana, Ah, né? escreve em hiragana Mas mesmo? vou até pesquisar aqui. É que realmente eu nunca vi mesmo escrito como que eles escrevem, né? Sim, Nunca ó. vi mesmo. O Omotenashi, ele normalmente é escrito em hiragana mesmo. Hiragana. Uhum. Mas, olha que engraçado, né? O Omotenashi significa, é você respeitar e honrar a pessoa
a outra pessoa de coração, sem esperar nada em troca, mas você entregar, fazer tudo de coração, né? Fazer o serviço e você realmente é, entregar, entregar a sua atenção completa para a pessoa. Então ele é profundo, porque não é algo querendo em troca, é algo do coração. Esse é o Motenashi. Entendo. Eu acho que então talvez assim. Porque aqui mesmo no Japão, como eu falei antes, o atendimento é bom, a pessoa te Uhum. trata igual, né? Mas assim, trata igual, mas talvez assim, pela feição da pessoa, ou você subentende que a pessoa está fazendo Por obrigação, por né? obrigação e Sim, por interesse, entre aspas, né? sim. Então talvez o Motenashi seria você conseguir fazer tudo isso, tipo, oferecer um serviço, atendimento bom, sem que a pessoa perceba isso, talvez, Isso, né? de No coração. caso, né? Eu acho que a essência da palavra é isso, né? Nem sempre a pessoa consegue fazer o Motenashi na essência, Hum, né? Mas a palavra Motenashi mesmo, a essência da palavra é isso. Agora, uhum. aí, se a pessoa consegue, aí acho que vai muito da pessoa, né? Eu acho que talvez acho que a pessoa já tem que ter, né, já um jeito para isso também, Sim, somado com o treinamento, né? o treinamento. Treinamento no Com caso, certeza, o né? treinamento. Hum, E eu acho que é legal. Eu vi o pessoal, eu vi que tá tendo esse workshop de Motenashi, né, aqui. uhum, Acho que já vi já umas 2 vezes. E eu acho muito legal isso porque eles estão ensinando isso para os estrangeiros. E o brasileiro, por si, ele já é um povo hospitaleiro, né? Eu acho. Né? sim. Consegue fazer a pessoa se sentir bem. E faz de coração também. Você sente aquele amor, aquele calor humano e tal. Então, se juntar com essa questão do Motenashi também, Uhum. nossa, aí eu acho É que verdade, vai ser, hein? aí vai ficar mais incrível ainda. É, mas assim, pelo que eu vejo assim pelas redes sociais, pela internet, no Brasil hoje em dia, por conta da rede social, né, tudo passar, tudo ser muito rápido, Sim, né? Acho que o pessoal que tem consciência, sim, eles realmente estão fazendo um serviço bom no Brasil. sim. Atendimento muito Porque bom. senão não sobrevive, né? Não, porque a concorrência A é concorrência tá grande. muito grande, né? Né? Então, acho que a educação, né? Esse respeito, o ser humano, se perder o respeito, já era, né? Sim. Então, tudo começa do respeito e eu acho que tem que permanecer no respeito. A essência é você carregar valores. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter muito claro dentro da gente os nossos valores, os nossos princípios, porque cada um tem uma visão, cada um tá vendo com, por exemplo, um negócio de mindset, aquela coisa tal, que é muito bom, Uhum. mas eu acho que é muito importante cada um ter muito claro dentro de você o que que para você é inegociável, o que que para você é importante, para você também não se perder no meio do caminho, porque hoje esse acesso a muita informação é Hum. bom, mas eu acho que às vezes é perigoso se a pessoa não tem muito claro dentro dela o propósito dela, sabe? Sim. Porque ela sai atirando para todos os lados, recebe vários tipos de informações. E o que que ela vai fazer com essa informação? Se ela não tiver Uhum. dentro claro o que que de fato ela, quais são as informações que ela vai adquirir para ela, para ser benéfico para ela, que vai Uhum. respaldar a base que ela já tem, às vezes pode ter um resultado negativo, né? Sim. Eu acho que nisso acaba voltando um pouco também na questão que a gente falou da mente, nossa mente, né? Uhum. Uma outra coisa que também ultimamente se fala muito do autoconhecimento, né? Acho que é muito importante também, né? Muito, muito. Aí entra naquela questão que acho que você tinha comentado também da comparação, né? Porque se você não se conhece, né? Uhum. Você acaba se comparando com as pessoas e muitas vezes você acaba se decepcionando. Ou você vai achar que você sempre está abaixo do tipo, né? Sim. E, e a gente é único, né? Uhum. Não tem ninguém com o Sim. mesmo mesmas digitais que a gente. Então, cada um foi feito único e se a gente querer se encaixar na caixinha do outro, a gente fica frustrado, Uhum. né? Sim. Então, então acho que é você encontrar o seu propósito, o porquê você nasceu. Porque todo mundo nasceu com propósito, né? Eu acredito assim. Sim, mas eu acho que o ponto talvez, não vou dizer para muitos, mas para algumas pessoas talvez a pessoa achar esse propósito, né? Descobrir esse propósito, Esse é o né? ponto, né? Tem muita Aí, gente que não sabe, né? porque senão a pessoa vive uma vida, ah,
acaba sendo uma vida rotineira, vamos falar assim, né? Uma Uhum. vida triste, talvez, né? Sim, sim, com certeza. Acho que acorda, come, dorme, acorda, come, dorme, vai pro trabalho Uhum. e essa é a vida, né? Porque, tipo assim, eu acho que se você tem, você descobriu o seu propósito, né? Você que sabe, eu quero fazer tal coisa para ajudar as pessoas que seja, né? Por Uhum. exemplo. Então, aí, sei lá, você vai acordar todo dia cedo para ir trabalhar na fábrica, por exemplo. Aquele processo vai se tornar muito mais, não vai ser aquela coisa mais árdua, né? Porque você tem um Uhum. propósito, né? Sim. Você vai aguentar o tempo que tiver que aguentar Uhum. para chegar naquele propósito, Sim, né? Acho que sim. esse é um dos pontos, eu acho. Ai, com certeza. Eu acho que a clareza de propósito é muito importante. Às vezes eu converso com pessoas e eles falam, Carol, eu me sinto perdido. Eu me sinto perdida, eu não sei por onde começar. E o melhor lugar para você começar é você parar e analisar o que que você gosta de fazer. O que que você é bom? Uhum, E tem gente que fala assim, eu não sou bom em nada. Não existe alguém que não tenha nada de bom. Sempre existe algo dentro da gente que é bom. uhum, Pode ser a coisa que tá. Mas é muito bobo. Só sei fazer isso. Não é bobo, não existe nada bobo, né? Não existe nenhum talento uhum, bobo. Pelo menos eu não vejo assim. Então, o que que você pode fazer que você. Mas eu gosto de desenhar. Isso não vai mudar a vida de ninguém. Como não? Pode ser que sim, você poder usar esse talento de uma forma criativa para você poder alcançar, ajudar pessoas ou fazer diferença. Então, acho que uhum, todo talento que você tem, você pode transformar em propósito. sim. Né? Começar daí. Porque eu comentei essa questão da fábrica, porque, queira ou não, A acho que a maioria, né? maioria vive essa realidade aqui no Sim, Japão. sim. E acho que, tipo assim, talvez, assim, o que se torna cansativo, estressante, não estou dizendo que é regras aí, claro, Sim, né? sim. Claro que é cansativo pela carga horária, Claro, pelo serviço pesado às vezes, né? claro. Mas acho que o que sobrecarrega mais ainda, acho que você fazer, seguir aquela rotina diária, semanal, anual, né? Enfim. Uhum. E, mas você não ter um propósito, um objetivo, né? Eu quero chegar nesse ponto, né? É, Você vive sem um rumo, né? Tipo assim, sim. acho que isso que acaba cansando. Cansando. Porque se você tem um projeto de, não, vou abrir uma escola de inglês, de qualquer outra língua, né? Uhum. Você tem um propósito, fala assim, não, eu vou suportar esse processo, né? Fala assim, eu sei por que eu tô acordando cedo todo dia, Sim. fazendo 3 horas de Zangyo e Sim. é diferente, eu É acredito, né? diferente. E você estava falando sobre isso, eu já veio a imagem do ratinho, sabe o hamster que fica naquele Aham, negocinho? sim. Eu acho que tem pessoas que acabam vivendo uma vida assim. E aí Hum, vive exausto, vive emocionalmente e fisicamente e mentalmente sempre exausto. E hum, parece que não tá vivendo. Mas é porque tá nesse negócio ali, rodando, 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 rodando. Tá dando o seu melhor, mas não tá indo pra lugar nenhum. Então, isso traz exaustão. Mas se você tem um propósito claro, você pode até sentir cansaços, mas você tem um porquê. Então, se você tem um porquê, você enfrenta qualquer coisa, né? sim. Então, eu acredito que é você. E eu acredito que também tem muitas pessoas. Você falou, né, Uhum, antes da gente começar aqui, você foi começando e você foi fazendo e você foi ajustando. Eu também. Eu acho que tem muitas pessoas que esperam estar tudo perfeito para começar. acho que a maioria, na A verdade, maioria. Só né? que nunca vai chegar esse momento perfeito. Não Uhum, existe. Né? Não, não existe. Nunca vou chegar e falar assim, nossa, pronto, agora está tudo preparado. Tá tudo, eu tenho tudo o que necessito para começar isso, esse projeto, né? uhum, Esse sonho, esse. Na maioria das vezes você vai ter que dar aquele primeiro passo. Às vezes no escuro, sim, né? Aquele não vamos. E é ali que nasce, é verdade. né? Acho que, parece aquele clichê, né? Mas a hora certa é É agora, né? agora. Tipo assim, É um clichê, mas é tão verdadeiro, a né? hora que dá o clique mesmo, né? A É, hora que dá o insight, né? é um insight. E não Hum, esperar, não esperar. E acho que a frase que eu mais escuto é: eu não consigo, eu não me vejo capaz de fazer isso e não tenho recursos. Não tenho dinheiro para fazer isso, tá. Mas é, né? né? E não precisa ter. Começa com o que tem. Uhum, O material, tá? Eu fui comprando depois. A gente tinha um dinheiro guardado, então a gente investiu para, né, comprar o básico ali para ter uma sala de aula, mas a gente foi melhorando depois. A gente faz com o que tem. sim. Faz com o que tem.
Então, e se não tivesse, eu ia fazer sentado no chão mesmo com a menina, entendeu? Mas eu ia começar a fazer. Uhum. Então, acho que tem que começar com o que tem. Não espera ter tudo na mão. É, porque acho que provavelmente nunca vai ter essa situação que vai estar tudo perfeito, na verdade, né? Que você vai ter todo o material ou questão pessoal, pessoas, né, Pessoas, no caso. não. ah, e conhecimento, acho que conhecimento também, claro, você tem uma base de conhecimento ali, mas acho que mais é no dia a dia, né? Muito, Né? muito. E pessoas, a gente precisa de pessoas, né, ali para trabalhar com a Uhum. gente. E uma frase que eu sempre carrego dentro de mim é que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, quando ele manda a pessoa certa, é para unir propósito. Ele vai bater com o propósito que você está vivendo. Uhum. Então, ele só vai potencializar, né? Sim. O seu propósito para vocês poderem ir mais longe. Então, se você quiser ir sozinho, você vai às vezes mais rápido. Mas se você quiser ir mais longe, isso aqui também todo mundo fala, realmente precisa ter pessoas que você vai poder se ombrear, caminhar junto. Mas não é do dia para, não é da noite pro dia, né? É um Uhum. processo. Então, se permite também errar. Eu acho que eu era uma pessoa Uhum. muito perfeccionista, sabe? Por Tá. ter crescido aqui. E nesse processo eu aprendi uma das coisas que eu aprendi também, não precisa ser tudo perfeito. Verdade, né? Essa questão, realmente, essa questão, acho que muita gente, na verdade, né, a gente tem esse orgulho, né, de, eu sou perfeito, né, eu não, Tem que sair perfeito, porque senão né, é, e como que algo que você nunca fez vai sair perfeito? não tem como. Difícil, não é difícil, né? Tipo, Difícil. por mais que você tenha, claro, é importante você fazer cursos para ter conhecimento, ter uma Sim, base, né, excelência, né? Ter essa questão do. mas é só na É prática as na coisas, né? prática. Então, É, eu sempre falo pra minha equipe: erre rápido e aprenda rápido. hum, Né? Hoje eu tenho uma equipe de 9 e eu falo: olha, erra rápido e aprende rápido. uhum, Então, se tiver que errar, errou. Mas levanta, aprendeu, bola pra frente. Né? E é assim que a gente vai aprendendo. Eu errei, aprendi, a gente vai ajustando. A vida é assim, né? Então eu uhum, falo, gente, a gente tem que se permitir errar e não carregar a culpa, né? Lógico, não é errar, sair errando de qualquer jeito. Quando eu falo erra, se permita errar, não tenha medo de tentar. Só consegue exatamente, quem tenta, né? Então, quando sim, você não tenta, você na verdade se impediu de crescer, sim, é verdade, né? Então tenta. O não você já tem, né? é verdade, O não já tá é. aí, bora tentar. Eu acho que, como eu falei antes, mesmo realmente, acho que é o ser humano mais uma vez lutando contra a mente, Nossa, diariamente, viu? que a mente que a gente se baseia nela, eu acho que tá todo mundo olhando pra gente, né? Tipo assim, a gente é o centro das atenções, né? Se eu errar, todo mundo vai me criticar. E não é E não assim, é, né, gente? A gente não é o centro das atenções. né? Coisa da Uma nossa mente. pena, né? Mas é verdade. Não, mas é verdade. É coisa da Uhum, nossa mente. E eu aprendi, Marcelo, nesses últimos anos, que a gratidão também ele é muito importante. Você agradecer por tudo, absolutamente tudo. Você ser grato nos momentos que tá tudo indo bem, isso aí até criança faz, né? uhum, Mas você ser grato, mesmo quando as coisas estão indo totalmente oposto daquilo que você planejou, né? Daquilo que você sonhou. Isso não, eu não estou falando de empreendedorismo, estou falando da vida, uhum, né? Às uhum, vezes é questão financeira, é familiar, é saúde, às vezes nem tudo vai correr da maneira que a gente deseja e espera, mas quando a gente tem gratidão no coração, olha, não tem nada que consiga abater um coração grato. Não tem. Então, verdade, né? eu aprendi isso com a doença, aprendi isso com algumas outras situações que é eu ser grata. Não é olhar o que eu não tenho, é olhar o que eu já tenho, né? A gente tem comida na mesa, seja arroz e ovo, mas a gente tem comida na mesa, a gente tem um teto para dormir, a gente está respirando, a gente acordou, já é um motivo de agradecer, né? Então, Uhum, acho que é parar de olhar o que a gente não tem, o que a gente gostaria de ter, e já agradecer diariamente pelo que você já tem. E sim, isso abre portas para o novo. uhum, Acho que um coração grato, ele atrai bênçãos, ele atrai é, oportunidades. Agora, um coração que é ingrato, ele fecha portas. Então, eu aprendi muito e eu tenho aprendido ainda sobre.
manter esse coração grato sempre e a alegria, o sorriso no rosto. Legal, muito bom. Olha, já foram quase uma Eita, hora e 40 nós! já. Eu ia chegar mais próximo, né, ali do nosso destino ali, mas eu acho que eu vou finalizar por Tá aqui bom. mesmo, né, pelo tempo, né? Sim? Mas, bom, geralmente no final, acho que você já fez mais ou menos, né, um pequeno resumo assim, mas geralmente peço para o convidado no final também fazer assim, de tudo que você viveu, né, desde a sua infância, desde quando, né, quando você Sim. nasceu até o dia de hoje, né? Como sempre costumo falar, daqui para frente tem mais várias décadas de experiência, né? Mas pelo menos até o dia de hoje, o que que você tirou da vida, né? Em primeiro lugar, não posso deixar de falar isso, que é a fé em Deus. Deus é minha base, né? E então ele me sustentou até aqui. Muitos momentos que eu contei só um pedacinho, né? Tem muita coisa que eu passei na minha vida. Então, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Então, a fé, a gratidão e nunca subestimar aquilo que Deus colocou dentro da gente. A gente às vezes se olha como gafanhoto, sabe? Que gafanhoto é aquele negócio pequenininho que ninguém dá nada, que ninguém quer e às vezes sem perceber a gente vive uma vida onde assim, a gente se vitimiza, sem perceber, não porque a gente quer, mas sem perceber, né? Porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque é outra pessoa. Mas quando a gente olha para nós e fala, eu tenho algo único, eu posso oferecer algo para a comunidade, para essa geração, para as pessoas, né? Eu tenho algo para você, todo mundo tem algo para você. Às vezes é um sorriso, às vezes é um abraço, que seja, mas todo mundo tem algo bom dentro dela que ela pode compartilhar. Então, quando você para pensar, não o que você não tem, mas o que você já tem, o que você pode compartilhar com as pessoas, às vezes a gente não tem noção do que a gente pode causar na vida da pessoa, a transformação que a gente pode causar na outra pessoa através da nossa história. Né? Tem gente que fala assim, minha história é um fracasso. Não existe isso. Cada história tem um valor muito grande. Então, se eu pudesse deixar essa mensagem valorize a sua história. Mesmo que foi uma história difícil. A sua dor, né, o que foi sua dor pode ser a cura de outra pessoa. É isso que eu sempre falo. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem resumida, Uhum. seria isso. Tá ótimo, então. Obrigada. Obrigado, Carol. Obrigada, Obrigado de verdade Marcela. mesmo. Foi muito bom mesmo. Obrigada. E como você falou, espero que, né, o que a gente conversou aqui na sua história de vida, alguma coisa, né, que você comentou aqui, possa estar, né, Ai, agregando a vida de espero alguém que que sim. assistir, né? Espero que sim. Então, muito obrigado. Tá? Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Legal. Pessoal da live também, muito obrigado. Bastante gente tá direto aí na live, hein? Ai, que Que legal. legal. Obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal da live também, pessoal do. Primeiramente, despedir aqui do vídeo, pessoal do vídeo aqui, né? Muito obrigado. Obrigada. Semana que vem tem mais e até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.